Hoje o dia foi de bastante turbulência na Bolsa Brasileira, né? Bastante. Depois de chegar perto dos picos, vem um tombo forte. Exato. A gente viu o Ibovespa ter uma queda de mais de 4%. Então a nossa missão aqui hoje é tentar entender o que causou esse mau humor todo. Mas não só o lado ruim, imagino. Não. Vamos ver que, mesmo com o mercado no vermelho, teve empresa anunciando proventos bem robustos. E o nosso prato principal, vamos mergulhar a fundo na estratégia da Vale. Ela acabou de apresentar o plano dela para os próximos anos. Ok, então para a gente ter uma ideia assim do tamanho do estrago, o Ibovespa voltou lá para casa dos 157 mil pontos. Uma bela corrigida. E o curioso é que o epicentro desse terremoto não foi tipo nas empresas mais voláteis, Petrobras, a própria Vale, elas até que se seguraram bem. O que surpreendeu um pouco. Sim, o que puxou o índice para baixo de verdade foi o setor financeiro. Foi um tombo generalizado no setor que tem, de longe, o maior peso no nosso índice. Ah, sim, quando os bancos espirram, o mercado todo pega uma gripe. É isso. Os grandes bancos, sabe? Bradesco, Santander, até o Banco do Brasil, todos sofreram quedas bem pesadas, na casa de 4 a 6%. 6% é muita coisa para um banco grande num dia só. Pois é. Bradesco caiu quase 6%. O Banco do Brasil chegou a ser negociado a R$ 21,30, com uma queda de 6,4%. Itaúsa, Santander, Banrisul, BTG Pactual, assim, ninguém escapou. O que é fascinante de observar é justamente isso, como a saúde de um único setor consegue ditar o humor do mercado inteiro, pelo peso gigantesco que os bancos têm, né? É o que manda no índice. Exato, claro, depois de uma alta forte, correções são normais, até saudáveis. Mas a intensidade e essa concentração toda num setor só, isso chama atenção. Aí fica a pergunta, né? Foi só o pessoal realizando o lucro, botando ganho no bolso, ou tem algo mais por trás? Essa é a questão que fica no ar, né? Se é só um movimento técnico ou se existe alguma preocupação maior, talvez com o crédito, com o ritmo da economia. Acende um sinal de alerta, sem dúvida. Exato. E nesse cenário de medo, de venda, a pergunta natural é, para onde correr, né? Onde achar algum refúgio? E, curiosamente, no mesmo dia tivemos várias empresas anunciando proventos bem interessantes. É o contraste do mercado. Enquanto uns choram, Outros pagam dividendos. tivemos o caso da ISET, a CTEP. Ah, essa foi uma operação interessante, um aumento de capital, né? Isso, de mais de R$ 1 bilhão. E junto uma bonificação de 27%. Que na prática significa que o acionista vai receber mais ações da empresa. Exato. Para cada 10 ações que a pessoa tem, ela vai receber 2,71 ações novas. É uma forma de capitalizar a empresa e remunerar o sócio com mais participação. Uma jogada inteligente. E não parou por aí, não. A S Brasil anunciou 31 centavos por ação. Na cotação de hoje, isso dá um dividend yield de quase 4%. Um bom rendimento. A data com é agora, no dia 26, certo? Isso, mas o pagamento ficou lá para 2026. Já a Cyrela, essa veio com um anúncio bilionário, quase R$ 2,73 por ação. E com pagamento rápido, pelo que eu vi. Super rápido. Datacom no dia 9 de dezembro, pagamento já no dia 12. E para fechar a lista, a SLC Agrícola fez uma dobradinha. Anunciou 200 milhões em juros sobre capital próprio. O JCP. E mais 380 milhões em dividendos. Juntando tudo, dá mais de R$ 1,30 líquidos por ação. E com datas próximas também, né? Dia 12 e pagamento no dia 15 de dezembro. Exatamente. Mas sabe o que eu queria destacar? Uma operação de outra empresa, a Cury. Eles anunciaram uma oferta de ações de 600 milhões a R$ 37,00 por papel, para financiar um dividendo extraordinário de 570 milhões. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. A empresa vai no mercado, pega 600 milhões dos acionistas Isso. e aí usa quase todo esse dinheiro para devolver para os mesmos acionistas como dividendo. Parece um pouco circular. Sua leitura é perfeita. É exatamente isso. Na prática, o acionista está pagando para receber o próprio dinheiro de volta e a ação ainda fica diluída. É por aí. A análise do JP Morgan foi nessa linha. É uma engenharia financeira. A empresa oferece um dividend yield que parece atraente, na casa de 5%, mas a fonte do dinheiro é o próprio capital que ela acabou de levantar.
Então não é um dinheiro que veio da operação, do lucro do dia a dia. Exato. Não é que seja ruim, às vezes tem motivos para isso, mas o investidor precisa entender a mecânica. É o famoso dar com a mão e tirar com a outra. Mostra como é crucial ler as entrelinhas dos anúncios. Falando em ler entrelinhas e entender a mecânica, vamos para o nosso prato principal, a Vale. Agora o assunto fica pesado. Fica, né? A empresa vem de uma recuperação forte, a ação saiu de R$ 49 para mais de R$ 70 e ela acabou de fazer o dia com investidores, onde abriu o jogo sobre o futuro. O cenário de fundo também ajuda, né? Minério de ferro estabilizado acima de $100 a tonelada. Totalmente. E para coroar o momento, eles anunciaram um pagamento bilionário para os acionistas. Exato. Uma combinação de dividendos e JCP. A data importante aqui para o investidor é 11 de dezembro. Quem tiver ação nessa data garante o direito. E o pagamento será em 2 parcelas, uma em 7 de janeiro e a outra em 4 de março. Mas o mais interessante mesmo foi mergulhar nos detalhes da estratégia que eles apresentaram. As metas de produção, né? Sem metas robustas. 335 milhões de toneladas de minério de ferro, 370 mil de cobre, 175 mil de níquel. Só que o ouro dessa apresentação, para mim, está na eficiência operacional. Eles detalharam isso, certo? Redução de custos em todas as frentes. Em todas. Queda de 6% no custo de produção do minério, 6% no cobre e impressionantes 16% de redução no custo do níquel. 16% no níquel é muita coisa. É brutal. E junto com isso anunciaram um corte de R$ 1 bilhão no CAPEX. O CAPEX, que é basicamente o investimento na própria empresa. Exato. Novas máquinas, novas minas, manutenção. Menos CAPEX com produção estável ou crescente significa que sobra mais dinheiro no caixa. E dinheiro no caixa, no fim do dia, vira lucro e vira dividendo. Mas cortar CAPEX não é sempre um risco. A gente sempre ouve falar de empresas que cortam para apresentar um número bonito no curto prazo, mas acabam sacrificando o futuro. Ótima pergunta. Esse é o dilema de toda empresa de capital intensivo. E a resposta da Vale para isso está nos projetos de expansão. O corte não foi linear, foi uma otimização. Eles mantiveram foco total nos projetos que realmente agregam valor. Como o Capanema e o VGR, que eles mencionaram? Isso. Capanema entra em operação no segundo trimestre do ano que vem e o VGR no segundo semestre de 2026. Mas a joia da coroa é, sem dúvida, o projeto Serra Sul. Esse é o que adiciona 20 milhões de toneladas por ano, né? O que ele tem de tão especial? A qualidade do minério é um produto de altíssimo teor de ferro que consegue um prêmio no mercado, ou seja, é vendido mais caro. Ah, entendi. E como é uma expansão de uma mina que já existe e é super eficiente, o custo para tirar esse minério de lá é baixíssimo. Então a jogada é dupla. Eles aumentam o volume, mas o volume de um produto melhor que dá uma margem de lucro muito maior. É um duplo motor de crescimento. Exatamente. E se a gente conecta isso ao quadro geral, a estratégia é de uma resiliência impressionante. A Vale planeja aumentar a capacidade total de 335 para até 360 milhões de toneladas até 2030. Isso funciona como uma espécie de seguro. É uma blindagem contra a volatilidade do preço do minério. O raciocínio é simples. Se o preço da commodity cair, eles podem compensar vendendo um volume maior. Agora, aqui entra o xadrez global, que seria o risco de todo mundo fazer a mesma coisa. Precisamente. O risco oculto é esse. Se todos os grandes produtores globais aumentam o volume, eles podem inundar o mercado e derrubar ainda mais o preço. E aí? A aposta da Vale é que o seu custo de produção, especialmente em Serra Sul, é tão ridiculamente baixo que ela venceria uma eventual guerra de preços. Ela consegue ser lucrativa em cenários onde os concorrentes já estariam no vermelho. É uma aposta na própria eficiência. E essa eficiência também aparece na gestão do mix de produtos, né? Nos últimos resultados, ficou claro que eles ajustaram a produção para o tipo de minério que o cliente queria mais. Sim, e essa flexibilidade é uma vantagem competitiva enorme. Conseguir mudar o que você produz para casar com a demanda permitiu que eles melhorassem o prêmio em mais de 3% só do segundo para o terceiro trimestre. Por isso que o lucro foi maior, mesmo com o preço do minério parecido com o do ano anterior. Exatamente. Eles não são só reféns do preço da commodity.
Eles conseguem extrair mais valor dela. E além do minério de ferro, tem a aposta cada vez mais forte nos metais básicos, cobre e níquel, fundamentais para a transição energética. E essa é talvez a parte mais empolgante da tese de longo prazo. A Vale está no caminho para se tornar líder global em níquel e quer dobrar a produção de cobre até 2035. Ponto crucial aqui é a rentabilidade, a taxa interna de retorno, a TIR, que mede o quão lucrativo um projeto é. Para essas novas operações é esperada acima de 50%. Astronômico. É real. É coisa de outro mundo. Para se ter uma ideia, no mundo dos investimentos, uma TIR de 15, 20% para um projeto industrial já é excelente. 50% é coisa de startup de tecnologia que explode. Exatamente. Não de um projeto de mineração, de uma empresa centenária. Isso mostra o potencial gigantesco que eles têm nas mãos. Um potencial que às vezes fica ofuscado pelo negócio principal de minério. E parece que o mercado está finalmente prestando atenção nisso. As recomendações do CIT, do BTG Pactual, são de compra. Sim, as projeções do BTG, por exemplo, foram atualizadas. Eles veem a receita crescendo de 38 para quase 42 bilhões de dólares até 2027. E os dividendos? Projetam um dividend yield de 11% em 2026 e quase 10% em 2027. São números muito fortes que ajudam a explicar essa recuperação recente da ação. Faz todo sentido. O mercado parece estar comprando a tese. Com certeza. Validando que o caminho da eficiência e do crescimento nos metais básicos é o que vai destravar valor. Então, para a gente amarrar tudo, o que a gente viu hoje? Vimos um mercado que pode ter um dia de pânico, com uma queda forte concentrada nos bancos. Gerando uma turbulência geral. Isso. Ao mesmo tempo, a vida continua, com empresas remunerando seus acionistas. E, por fim, a gente mergulhou no caso da Vale. Um estudo de caso de uma gigante jogando um xadrez de longo prazo, usando a eficiência não só para crescer, mas para se proteger. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento final, sabe? Considerando esse foco intenso da Vale em otimização de custos e expansão de volume, a questão fundamental para o futuro talvez não seja só qual vai ser o preço do minério, Mas sim, quão mais eficiente uma gigante como ela pode se tornar para navegar num cenário global que está sempre em mudança. Essa busca incansável por eficiência interna pode ser o verdadeiro diferencial que isola das crises e a posiciona para prosperar independentemente do humor do mercado. Aqui está o resumo sobre a recente volatilidade na Bolsa Brasileira e os destaques de algumas das principais empresas. Olha, o mercado de ações brasileiro passou por uma correção bem forte, puxada principalmente pelo setor bancário. Mas, ao mesmo tempo, várias companhias trouxeram notícias positivas para os seus acionistas, com foco em dividendos e planos de crescimento. Primeiro, vamos ao que pesou. O setor bancário liderou uma queda expressiva. O índice Bovespa chegou a recuar mais de 4% em um único dia e, claro, as ações de grande peso foram bem impactadas. O Banco do Brasil, por exemplo, chegou a ser negociado a R$ 21,30, uma queda de 6,4%, enquanto o Bradesco recuou quase 6%. Em segundo lugar, vamos para a parte boa, né? Tivemos anúncios importantes de distribuição de lucros. Um super destaque foi a ICTEC, que aprovou uma bonificação de 27%. Isso significa que ela entregou novas ações para os seus sócios de graça. E outro caso bem relevante foi a Cyrela, que anunciou um dividendo de quase R$ 2,73, com o dinheiro caindo bem rápido na conta do investidor. E, finalmente, a Vale. A empresa apresentou uma perspectiva de futuro muito otimista, sabe? Ela planeja aumentar a produção de minério de ferro para 360 milhões de toneladas até 2026 e quer mais, dobrar a produção de cobre até 2035. Tudo isso enquanto reduz os custos. O custo total do minério, por exemplo, deve cair para $52 até 2026. E com base nisso, algumas análises de mercado já projetam que o retorno em dividendos da Vale pode superar 11% em 2026. Portanto, apesar da instabilidade no setor financeiro, a análise de empresas individuais revela fundamentos sólidos e estratégias de crescimento bem definidas. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.